Bom, antes de mais nada, agradecer o convite de participar desse evento e falar que fiquei muito preocupado quando o Faye falou agora, ou 2 segundos atrás, ele falou assim, o que o pessoal, o que o mundo pode fazer se ficar com fome? Porque tem um monte de gente aqui que deve estar com fome, mas tudo bem. Passando isso, se puder pôr a minha apresentação. Eu vou tentar contextualizar para vocês o que é infraestrutura hoje e o que ela pode vir a ser. Porque a Macrolist é uma empresa de consultoria que foca muito justamente na parte fundamental do planejamento estratégico. E sem planejamento estratégico você não vai a lugar nenhum. Eu, particularmente, trabalhei em várias empresas de consultoria de grande porte, na Cruzagen, na Kinsey, e na Cruzagen eu tive a oportunidade em 1998 de participar da continuação do Brasil Ação, que chamava Avança Brasil. E o que é mais grave, isso foi 17 anos atrás, o mais grave é que todo esse conceito de arco norte, de saídas por norte, de Transnordestina, norte e sul, hidrovia do Tapa, tudo isso estava no planejamento estratégico que nós fizemos em 98. E até agora não foi posto em prática. Então isso que é mais grave, porque, bom, vamos fazer, mas precisamos pensar lá na frente, o que precisa ser feito lá na frente. Então, para vocês contextualizar um pouquinho o que é a infraestrutura do transporte brasileiro, primeiro um dado que eu acho muito interessante, que mostra bem o que é a dinâmica da infraestrutura em termos de modais. A gente sempre quer aprender do modal Brasil, né, que é assim, não, 80%, mas como é que se separa isso pelas regiões? E o que é mais grave, você vê, olha, aonde está a nossa produção do agribusiness? Aqui, ó, centro-oeste e sul, um pouco no sudeste. Se você olhar a nossa participação, é justamente onde o modal rodoviário que domina. E quando você for lá para o norte, você começa a ter hidrovia, você começa a ter ferrovia, né, que esse aqui, o grosso disso aqui é a Carajás que puxa isso aqui, né? Mas quando você olha a nossa região aqui, centro-oeste, é a pior. Ou seja, nós temos 88% do nosso modal rodoviário, que é o nosso pulmão de agronegócio. Como é que está a nossa malha rodoviária brasileira? Bom, primeiro a gente olha aqui que praticamente 80% é não pavimentado. Isso é normal no país, pela dimensão do tamanho do Brasil. Mas o que é interessante aqui é você olhar como é que se segura em termos de condição geral do uso. Isso aqui é uma pesquisa da CNT rodoviária, de 2014. E olha que interessante, você olhar que, de novo, a região centro-oeste é uma das que está em pior estado a condição geral de uso. A melhor aqui é a região sudeste, né, muito alavancada, sobretudo por São Paulo, mas realmente, de fato, as melhores rodovias que nós temos. Mas quando a gente olha a região sudeste, se você pegar aqui, você está falando que 74% é de ruim para pior, é de regular para pior. A malha ferroviária. Bom, a nossa malha ferroviária, nós temos mais de 30 mil quilômetros, né, baseada em Togamérica, mas só que ela foi concessionada para poucos grandes players. Então nós temos basicamente 73% da rede que é considerada operacional, né, mas apenas uma pequena fração, menos de 30% atualmente movimenta grandes velocidades. Ou seja, temos 30 mil quilômetros, só que na verdade o que movimenta mesmo, grandes movimentos com mais de 1.000 toneladas, é bem pouco. E nós temos algumas redes, né, tipo a LL, a VLI, a Transnordestina, que são as maiores redes. Você pega a Transnordestina e a LL, na verdade, tudo isso que ela tem aqui, elas são movimentos disso aqui. Só aqui em São Luís e Fortaleza. Não ela movimenta carga atualmente. Né? E temos algumas concessões que são baseadas em também contratos de 90 anos. Então, como o Faye falou, olha, não vamos prorrogar, porque 90 mais 90 já é quanto que nós vamos isso aqui nessa história. Né? Como é que está a movimentação? Tanto em toneladas como PKU, praticamente a gente só movimenta minério de ferro. É o grosso. E isso explica, porque na verdade os grandes players, nós pegamos aqui uma Vale, uma mineradora, tem uma MRS, quem que tem para por trás da MRS? Nós temos os Minas, Gerdau, CSN e Vale. Todas elas ou são mineradoras ou utilizam minério de ferro. Então, quando a gente olha aqui, então nós estamos falando do grosso de ferro, já logo em seguida vem o branco, soja e milho. E se você vai pegar o feito que para você vê que tem uma relevância, eu gosto do negócio que tem uma relevância no contexto ferroviário. Aqui é aquilo que eu acabei de falar,
onde você tem os grandes players, né? Vale, agora é Vale Velhinho, né? Agora trabalha com uma participação da Velhinho, a MRS, mas se você olhar o que sobra, tirando esses players aqui, sendo que a NL agora tá 1, nós estamos falando aí praticamente 0,4%, né? 0,4% estão na mão de um monte de outras operadoras e 99,6% na mão de 3 ou 4 operadores no máximo. Bacias hidrográficas. Nós temos 12 regiões hidrográficas, nós temos um monte de áreas de potencial de movimentação, mas de fato, quem movimenta hidrovia hoje em dia, quem que está movimentando? Nós temos o Rio Madeira, que está movimentando, né? Nós temos o Amazonas e uma pequena parte do Tapajós, né? Temos aqui a Hidrovia do Sul, aqui, que vai em direção a Rio Grande, né? de Porto Alegre. E nós temos a Tietê-Paraná. É isso que movimenta. O agronegócio representa 16% dessa movimentação. Tá? Ainda é muito pouco, ele está movimentando muito mais. Bom, os portos. Nós temos 34 portos públicos. Aqui está um pouco defasado, muito mais do que 42 mais pela já está aumentando esse número. Só que eles estão divididos aqui, espalhados, e existem portos federais, ou seja, sob tutela federal, tem portos sob tutela estaduais, né? E isso faz com que haja uma miscelânea, uma confusão também, de quem tem que fazer o quê, quem tem direito a fazer o quê, e quando, que é um pouco o que o Faia falou. Em termos de participação dos complexos portuários, nós temos aqui que os 7 maiores complexos portuários, né, São Luís, Vitória, Santos, Itaguaí, São Sebastião, representa 66% da movimentação das cargas, né, e é sobretudo para a movimentação de carga que a gente chama de minério seca. Né. Então, nós estamos falando sobretudo de São Luís e Vitória, é sobretudo minério de ferro. Santos, quando você está olhando Santos e Paranaguá, já tem uma coisa um pouquinho mais espalhado mesmo, não espalhado não, mas bem estruturado entre Carajal, Barra, Pena, Anel C, Anel B. Mas a grande maioria, normalmente, ele acaba sendo um porto para um tipo de movimentação. E os tipos de movimentação que nós estamos falando, para outbound, ou seja, para exportação ou para embarque, é basicamente minério de ferro e a parte do agribusiness, e para inbound, é sobretudo a parte de petróleo derivados e produtos químicos, além de fertilizantes de carvão. Bom, isso aqui era para vocês terem uma ideia do contexto. Vamos falar um pouquinho dos desafios da logística no Brasil. Primeira coisa, mostrar um pouquinho como é que estão as exportações brasileiras. Então, olha que interessante, nós estamos falando aqui, né, e aqui eu dividi entre o que é região sul-sudeste do restante. Então, os estados exportadores, a região sul-sudeste representa mais de 37% das exportações brasileiras de soja e grãos, mas movimenta quase 80% das exportações. E isso faz com que haja grandes fluxos, o Faia já falou, o Luiz já falou também, grandes fluxos de cargas que estão indo em direção ao Porto Sudeste, então tudo isso está indo para baixo. Né? Essa tendência precisa ser revertida, porque a gente prevê aqui o crescimento, com base em 2013 comparado com 2020, ou seja, agora, daqui a pouquinho já, nós estamos falando de 23% de aumento só na parte de soja, né? De produção de soja no Brasil. Farelo de soja, mesma coisa. Estados do Sudeste, 47%, 90% sendo movimentado pelos polos do Sul-Sudeste. Farelo também deve crescer 25%, acompanhando a mesma projeção da soja. Milho e grãos, olha só, 26% do Sul-Sudeste, 92% das exportações pelos portos do Sul-Sudeste. E a mesma coisa, crescimento esperado de 22%. Açúcar já está um pouco mais equilibrado. Por quê? Porque São Paulo e Paraná são grandes produtores de açúcar. Então nós temos aqui açúcar quase 70% do Sudeste, já com 90% de movimentação. Isso já é um pouco mais equilibrado. E mesma coisa, previsão de crescimento de 33% até 2020. Isso, vocês veem como nós temos potencial de crescimento. Só que o nosso grande problema é que a maior parte dos terminais portuários da região sul-sudeste apresentam gargalos críticos na ocupação de berço e na capacidade de armazenagem. Então, a maior parte dos terminais de agribusiness em Santos estarão saturados em 2020 se nada for feito. Então, isso aqui é só para mostrar, aqui eu pus todos os terminais agro, né, Corex, o
gás puro, Cargill, assim por diante. E como é que está a análise de ocupação de preços e a análise de capacidade de armazenagem? Como é que é a previsão para 2020? Então, é claro, o roxo é o pior dos mundos, vermelho está péssimo, amarelo já está indo para ruim. Olha como é que vai ficando a situação. Ou seja, nós vamos ter problemas em Santos, aqui nós temos aqui em Santos e tudo aqui, tá? Com todos aqui. E nós vamos ter problemas sérios, não só em Santos, mas também os outros países da região sul, Paranaguá também vai ficar, tá? São Francisco do Sul, Rio Grande. Então, existe um sério problema em termos de movimentação. Então, começar a mudar essa dinâmica que está continuando indo para o sul-sudeste, começar a mudar para o norte e nordeste. Vitória, também é uma coisa. Bom, gargalos também ferroviários, não são só pontuários, porque não adianta também, o que eu gosto muito de falar, você cardinalizar a logística de forma sistêmica. E o Brasil, acho que é o único país do mundo, talvez agora mude com a reforma ministerial, onde você tem tudo compartilhado, ou seja, você não tem o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Transportes só cuida da parte rodovias e ferrovias. Porque você tem o porto que está num outro ministério, e aí você tem o avião que é um outro ministério. Você tem a ANTAC e você tem a NTT. Sempre assim, parece que a gente fala assim, não, eu só me preocupo até chegar no porto, depois do porto que se vive. Não, a gente precisa pensar sistêmico, nós precisamos olhar tudo, desde a porta, da porteira da fazenda, até o porto e do porto embora. Bom, olha só, região sudeste, gargalos potenciais ferroviários, olha só, utilização sobre o PIB demanda, 33%, como nós vamos aumentar isso? Bom, qual é o futuro da infraestrutura logística do Brasil? O macrologista tem trabalhado desde 2010 em uma série de estudos que foram feitos para a CNI e para a CNA, no caso da Sudeste foi feito com a CNA, parceria com o pessoal do FAIE, de planejamento estratégico de infraestrutura de transporte em grandes regiões brasileiras. Então, nós não olhamos só o agronegócio, nós olhamos também a parte mineral, extrativista, florestal, industrial e tudo mais, e fazendo um grande mapeamento de tudo isso. Isso já foi entregues. O Norte Competitivo foi entregue em 2011, o Sul Competitivo em 2012, o Nordeste também em 2012, o Centro-Oeste em 2013, e agora nós estamos entregando no fim do mês agora, o fim do mês não, na verdade já está pronto, mas vamos fazer o grande lançamento dele agora em outubro do Sudeste Competitivo. Todos esses projetos já estão sendo utilizados pela EPL na formação do PMRI e que vai servir nos próximos parques. O que são isso? Só para ter uma ideia. A gente anda discutindo centenas de projetos logísticos que são poucos são de fato realizados. Quer dizer, projeto logístico tem um monte. Todo mundo, muitos deles são só uma ideia, um rabisco no papel e tudo mais. Nós mapeamos todos esses projetos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, só no caso do Centro-Oeste Competitivo, nós mapeamos 308 projetos pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes. Bom, não dá para fazer 308 projetos. É muita coisa. Precisamos dar uma priorizada. Que é o objetivo justamente da gente priorizar. Então, o que nós fizemos? Fizemos grandes estudos de eixos potenciais. Cada um desses eixos nós mapeamos o que existia de projetos logísticos e fizemos o quê? Fizemos uma análise de retorno sobre o investimento de cada um deles. Mapeando, olha, quanto é o investimento residual e qual é a economia que esse eixo gera. Como é que a gente calcula a economia? Vamos supor assim, que eu tenha, hoje em dia estou transportando por uma rodovia, em péssimo estado, cheio de buracada e tudo mais. E de repente eu estou pensando em construir uma ferrovia. Aí você faz a análise seguinte, olha, por rodovia me custa, do jeito que está a rodovia, R$200 por tonelada para transportar a minha soja. Bom, se eu construir essa ferrovia, em vez de R$200 por tonelada, vai cair para R$160 por tonelada. Eu tenho uma economia de R$40 por tonelada. Aí eu projeto quantas toneladas tem previstas naquela região. Vamos supor, para facilitar a conta, que sejam 10 milhões de toneladas. 10 milhões vezes 40, estamos falando de 400 milhões de reais de economia ao ano. Que é essa coluna aqui de economia. Aí a gente compara quanto o investimento a ser feito, que é construir a ferrovia, que pode custar, sei lá, 4, 5, 6 bilhões, e a gente fala, olha, isso aí se paga em X anos. Tá? Só com as economias. Então nós fizemos isso para todas as cadeias produtivas, mais de 60 produtos, fazendo matriz de origem e destino no Brasil afora, não só do agribusiness, como eu falei, de produtos minerais, FCS e tudo mais. Isso resultou numa priorização, onde você tem o retorno sobre o crescimento e os impactos socioambientais positivos. A gente não pode só pensar no setor econômico, tem que pensar também quais são os benefícios para a população, desenvolvimento regional, benefícios sociais, assim por diante.
Isso gerou, então, a priorização dos eixos. Tanto eixos, por exemplo, aqui são os eixos priorizados no norte competitivo, então nós fizemos aqui, só para ter uma ideia, a ideia, o custo logístico de transporte da região norte era 17 bilhões, vai se transformar em 33 bilhões, fazendo esses eixos aqui, que são 7 eixos de transporte priorizados, nós teríamos uma economia de 3,8 bilhões de reais ao ano. Tá? Então, isso foi feito no norte, isso foi feito no sul, vocês veem 3,4, esses são os eixos, tá? Os eixos priorizados são sempre esses aí. Tá? Olhando também no nordeste, também foi feito, quase 6 bilhões de reais, e o centro-oeste. Depois vocês podem acessar, provavelmente eu vou deixar a apresentação para o Nassif, depois eu acho que não sei o que vocês façam isso, vocês podem olhar com mais calma. Tá? Então, 7,2 bilhões de reais ao ano. Bom, quais são esses eixos? Quer dizer, se você olhar aqui, alguns eixos têm mais potencial, digamos assim, de sair no médio prazo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses eixos que eu acho que são prioritários para nós. Vamos falar primeiro da BR-163, a famigerada BR-163, Sorriso, Miritituba, Sinop, Miritituba, Santarém, porque ela, de fato, já há muito tempo vem sendo conversada. Né? E todo ano eles protelam. Agora já estou se falando aí para final de 2016, início de 2017, ela está totalmente pronta, tal, mas já se sabe que quando ela estiver pronta, já vai estar atrasada e provavelmente vai ter que duplicar. Né? Então nós já estamos sempre correndo atrás do carro nesse aspecto. Esse eixo é um eixo muito interessante porque esse eixo é um dos eixos que nós priorizamos no norte competitivo há 4 anos atrás. E agora nós estamos vendo sair do papel. Agora, se está saindo do papel esse eixo, que é o quê? Você sair em rodovia aqui do norte do Mato Grosso, ir até Miritituba, embarcar em barcaças e de barcaças ou para Santana ou para Vento do Conde, de lá embora para exportação. Isso está saindo por causa da iniciativa privada. A iniciativa privada está apostando nisso. Então, se você olha os terminais que existem em Miritituba, você tem terminal da Bung, você tem terminal da Cargill, você tem Provias do Brasil está montando terminal, você tem a Bertolini, você tem vários que estão começando a montar terminais aqui. E em Vento do Conde você já tem o terminal da Bung, a ADM reformou o seu terminal lá, a Cargill em Santarém está ampliando a sua participação. Quer dizer, é algo que vai acontecer. Esse é um que vai acontecer. BR-242, Sorriso, Querência e em direção a Goiás. Essa é muito importante porque a maior parte da movimentação do Mato Grosso, para ele corrigir se eu estiver errado, a grande maioria das movimentações que existem rodoviárias são no eixo norte-sul, são no eixo subindo. E você tem muito pouco juntando áreas importantes. E a 242 é um exemplo muito bom, porque ela corta de leste a oeste aqui, e a intenção de que é chegar a alcançar a norte-sul. Se a FICO não fica pronta, né, a Transcontinental lá, a FICO não fica pronta, vamos por rodovia pelo menos. Essa também está prevista aí para final de 2017. Próxima. A hidrovia do Tocantins. Essa eu gosto da hidrovia do Tocantins, porque quanto tempo nós estamos falando do Pedro do Lourenço? Bom, a hidrovia do Tocantins, ela é uma realidade. Já tem inclusas em Tucuruí, porque durante 20 anos falando não podemos fazer nada porque não tem inclusas em Tucuruí. Esse é um dos grandes, eu acho que é o maior problema, talvez, não sei se você falou a respeito, eu acho que não, mas eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no sistema hidroviário brasileiro é essa briga, essa dualidade entre setor energético e setor de transportes. Quem é dono da hidrovia? Porque o pessoal energético ele vai lá e quer pôr as hidrelétricas, vai lá e constrói uma hidrelétrica. Só que não constrói inclusa, porque para ele inclusa, para ele é até pior ter inclusa, porque a inclusa ela rouba água. Ela vai pela água, então não passa para a turbina, não gera energia. Então, eles não querem. Nossa, que inclusa para quê? Só que você construir uma inclusa depois, se construindo junto, vai custar uns 300, 400 milhões, construir depois vai custar 1 bilhão. E você, enquanto não construir essa inclusa, você para aquela hidrovia. É o caso da hidrovia do Tocantins. Né? Construíram a hidrelétrica em Peixes, construíram a hidrelétrica em Estreito, já tinham construído tudo e nenhuma delas tem inclusa. Então, isso bloqueia a movimentação. Além disso, nós temos isso aqui. Ó. Vocês veem isso aqui? Vocês conseguem passar barcaça aqui dentro? Imagina um comboio de 16 barcaças, 20 barcaças, passando nisso aqui. Isso aqui é o Pedrão de Lourenço. Isso aqui já tem obra, já tem projeto feito pela Vale, já tem tudo, já está tudo pronto. Falta fazer. Já foi feito vários editais, cada vez que lança o edital não sai, não entra lá, volta atrás, né? Até agora, nenhuma novidade, por enquanto, de
quando que isso aqui vai ficar bom. Isso aqui fica justo um pouquinho em cima de Marabá. Então, por enquanto, ela está meio inoperante. Ela está operante, mas não está operante. Né? Norte-Sul. Norte-Sul é a que está sendo construída, de fato. Ela chegou em Anápolis, agora está descendo para a Estrela do Oeste. Só que, quanto tempo da Palmas a Anápolis já está pronto, Luiz? Não, esse último trecho. Palmas a Anápolis, 3 anos. Até hoje, não está operacional. Não está operacional. Não tem nada. Agora estão falando antes que ia ser uma operação com operadores independentes, agora estão falando em fazer uma concessão onerosa, e aí vão falar, então, peraí, vamos pôr a Vale de novo, né? Porque a Vale está entrando, vamos entrar na Vale aqui também de novo, para você entrar. Bom, esse é um grande problema. Outro problema, a Sailândia virando cone. Isso seria ótimo. Por que seria ótimo você fazer a Sailândia virando cone? Porque aqui o que não mostra é que você chega aqui na Sailândia, para você sair, você tem que entrar na Carajás. Sair aqui por Itaqui, por São Luís. O problema, como eu já falei lá atrás, é que Carajás é da Vale. E a Vale quer transportar o quê? Minério de ferro. Então ela vem e chega assim, ela começa a se coçar a cabeça. Você vai me passar mais um comboio, mais um vagão aqui, com mais 70 vagões. Onde é que eu vou enfiar isso aqui? Eu não quero passar esse comboio de grãos aqui. Esquece. Só que ele é obrigado, então começam os conflitos. Então ela acha todos os recursos possíveis e imagináveis para tirar o dela da reta. Mas isso aqui seria ótimo, porque daria também o que falta nesse setor ferroviário, que é competição. Nós não temos competição. Nós chegamos a um ponto que quem compete com a ferrovia é a rodovia, que é brincadeira, né? Então você tem casos, quando você chega para Paranaguá, às vezes, dependendo da safra, que custa mais caro você ir de ferrovia do que de rodovia. Como assim? Custa mais caro que a ferrovia? Porque a ferrovia é cheia, a rodovia você não tem certeza que cheia. Porque o caminhão pode ficar parado nas filas monstruosas, então os caras preferem pagar um plus, 5, 10% mais caro que o frete rodoviário sem de ferrovia. Mas isso não é normal. Se você tiver competição aqui, você já começa a ter, podemos sair ou por Itaqui ou por Virando Cone. Transnordestina. Bom, Transnordestina eu já desisti de falar que ela vai ficar pronta. O plano original era para ficar pronto em 2007. Agora estamos falando no final de 2017. Mas estamos evoluindo, estamos avançando. Já há um consenso aqui que tem que sair de papel, que já é bom, né? Mas continuamos ainda com problemas. Fiol. A Fiol supostamente ia chegar em Barreiras. Eu já não acredito mais. Antes falava assim, chegar em Caetité, porque tem a mineração, mas aí começou a ter tantos problemas com o minério de ferro, o preço do minério de ferro caindo e tudo mais, que já não é mais viável economicamente fazer a ferrovia, muito menos o Porto Sul aqui em Ilhéus. Então, eu não acredito muito que essa Fiol vai sair, não sei o que você acha, mas eu não acredito que a Fiol saia tão cedo, não. Transcontinental, você perguntou, assim que eu te respondo aqui, ó, Transcontinental. Transcontinental é uma pequena ferrovia que sairia de Açu, né, no porto do aqui, e que iria até o Peru. Estamos falando ali uns 3.500 quilômetros. Ela tem alguns trechos interessantes. Deixa aqui de Lucas do Rio Verde até o Açu, é interessante, para se interliga com a Norte Sul. O outro trecho até Porto Velho pode ser interessante também para se interliga com o Pedro de Madeira. Agora, se achar que Porto Velho até o Peru faz sentido, economicamente, não faz o menor sentido. Por um motivo muito simples. Você está em Lucas do Rio Verde até Porto do Peru, você está falando quase o dobro da quilometragem de você ir de ferrovia até Santos. E a parte, mas aí você já está no Peru, você já está no Pacífico. Sim, mas o custo de movimentação por barco é muito menor do que o custo de movimentação por trem. Então é melhor você ir para o Santos mesmo e ir embora. Né? E existem outras opções, como a gente está falando aqui sim. Então, esse trecho, Porto Velho para cima, eu te digo que não vai sair nunca. Nem daqui a 30 anos, nem nos meus netos isso aí sai. Tá? Aí tem mais duas outras que só para terminar aqui das ferrovias. Primeiro, a Ferrogrão, tá? Que está se falando, Sinop e Miritituba, que seria uma paralela da BR-63. Isso chegou um momento que ele teve mais 16 propostas para fazer a PMI, está meio parando esse processo. E nós temos a FEPASA, que é uma ferrovia que sairia do sudeste do
Pará e iria até Vila do Conde. A vantagem da FEPASA é que ela é uma concessão estadual, então um monte de problemas em concessões federais você já elimina. O problema é que, de fato, o minério de ferro para escritar, toda essa região sul do Marabá para baixo, não se sustenta. Então ela não é viável. O minério de ferro tão baixo. Esse aqui eu queria terminar com esse mapa. Porque eu falei de eixo, mas não falo de portos também. E é um pouquinho um sumário do que o Luiz e o que o Faia falaram. Porque olha só que interessante, isso aqui é a projeção da capacidade potencial de movimentação de grãos. Do sul-sudeste versus o arco norte. O arco norte é basicamente aqueles estados ali que vai de Amazonas, Pará, até Maranhão, mais ou menos. Tá? Bom, aqui em 2012 nós tínhamos 91% da capacidade de movimentação de grãos, tá? Estava nesses estados. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo do Mato Grosso. Tá? Isso 91,1% e 8,9%. 2015 já melhorou um pouquinho, porque entrou o Tegran no Maranhão, entrou o Teflon da Bung e a ADM lá em Vila do Conde e o Caju em Santarém, então já dá uma melhorada. Nós aumentamos. Se todos os projetos portuários saírem do papel, ou seja, de novo, repetindo o que o Faia falou, se não atrapalhar, a questão é que pode ser até 2020 ser duplicada essa movimentação de grãos. E o grosso saindo do arco norte. Tá? Então, aí, previstos, tá? Temos aqui o Ciamport ali em Santana, no Amapá, o TGV lá em Outeiro, a Embrax, que é um porto privado em Santarém, a Hidrovias do Brasil também lá em Vila do Conde, a ampliação do Teflon e da ADM em Vila do Conde, o Tergran em Vila do Conde, o Tiplan, aqui já é para o sul, o Tiplan, que é da VLI, aqui, a ampliação dele aqui em Santos, o Tegrão também em Santos. Lá em Santa Catarina nós teremos a ampliação da Marulene 401, o Brasil Sul, que é um novo projeto bem na frente de Itapoá, o Terminal Graneleiro de Santa Catarina, o Terminal Graneleiro da Babitonga e o crescimento aqui de Paranaguá. E aí para 2025 teria outros portos, W Torre, que está se falando, Tegran, Ciamport, Água da Panela, que não é em Itacoatiá. Quer dizer, existe um potencial da gente quase triplicar a capacidade de movimentação de grãos. Tá? E aí, nós temos uma mudança. Daqui a 10 anos, nós estamos falando assim já 37% movimentando por cima. Ainda não é suficiente, mas já ajuda bastante. Tá? Então, como conclusão, a matriz de transporte brasileira que tange ao negócio ainda está concentrada no modal rodoviário. Além disso, o grosso do negócio atualmente é movimentado pelos portos da região sul-sudeste. O grande crescimento previsto no setor associado à saturação iminente dos portos da região sul-sudeste leva a que a nova logística seja cada vez mais orientada para os portos do norte do Brasil. Para tanto, diversos eixos prioritários na maioria compostos por novas ferrovias devem alterar o cenário logístico nos próximos anos. Os principais a sair do papel de curto prazo até o final do ano que vem são a rodovia BR-63 e a Norte-Sul, que afetarão particularmente o centro-oeste. Mas outros eixos também estão em construção no Nordeste, como o Vestina, Piol, e no Norte do Rio Tocantins, que vão alterar bastante a médio prazo a matriz do Brasil. É isso. Muito obrigado.